Olá, Elizabeth. Bem, minha querida, você solicitou que eu mostrasse como é a resolução dessa questão aqui e eu estou fazendo ela, tá bom? Essa primeira questão que você colocou foi: se colocarmos em ordem crescente todos os números de 5 algarismos distintos, obtidos com os algarismos 1, 3, 4, 6 e 7, a posição do número 74631 será. Olha, meu bem, para resolver esse tipo de questão, a primeira coisa que você tem que saber é fazer uma listinha aqui, ó, dos algarismos que você pode utilizar, tá? 1, 3, 4, 6 e 7. Fez a listinha, ok. Agora a segunda coisa que você deve fazer é quantos algarismos, né, vai ser esse seu número, né, que você está procurando. Na verdade são 5, então você vai ter automaticamente aqui, estou fazendo aqui em vez de 5 casinhas para preencher, tá? São 5 casinhas para você fazer o preenchimento. Só que a gente tem aqui esses algarismos e ele fala aqui claramente que são algarismos distintos. Quer dizer que cada casinha dessa vai suportar apenas um desses números aqui. Só que a gente quer saber a posição do número 74631, certo? Então nesse caso, o que a gente vai ter que saber? Quantos números tem abaixo de 74631, né? 74.631. Quantos números tem abaixo? Você vem bem aqui, ó, e você coloca aqui o 7. Aí vamos aqui, ó, vamos fixar o 7 e saber quantos números tem abaixo desse daí, tá? Isto é, por que eu estou fazendo isso, né? Porque todo número que tiver algarismos menores do que o 7 aqui nessa posição, exceto o zero, né, será sempre menor do que ele. O que eu quero dizer é, se a gente tiver um número começando com 1, com 2, com 3, com 4, com 5 e com 6, nessa posição, automaticamente eles serão menores do que esse valor aqui, ó. Automaticamente eles são menores. Então nesse caso, mas só que a gente não pode utilizar esses de 1 a 6, né? A gente só pode utilizar os que tem aqui dentro. E como o 7 já foi utilizado, quais são os valores menores do que ele? Nós temos o valor 1, que é menor, temos o valor 3, temos o valor 4 e temos o valor 6, que são menores. Então toda a combinação de números que tiver esses daqui como primeiros, a gente sabe que eles são menores, certo? Quando a gente sabe esses daqui, o que que sobra, né? Sobra essas casinhas aqui, ó, para serem preenchidas, certo? Então a gente vai ter que calcular a quantidade. Deixa eu só copiar essa parte aqui, Ctrl C, Ctrl V. A gente vai ter que saber quantas possibilidades são possíveis, começando com 6, com 4, com 6, entendeu? Quantas possibilidades são possíveis. Nesse caso aqui, para essas outras casinhas, o que que sobra, né? Sobra o número 7, sobra o número, tiramos o 1, sobra o 3, o 4, o 6 e o 7. Nessa outra aqui, sobra o 1, 4, 6 e o 7. Nessa outra, sobra o que? Sobra 1, 3, 6 e 7. Nessa outra, sobra 1, 3, 4 e 7. Tá bom? E aqui, como eles são distintos, aqui nós vamos trabalhar com a questão de arranjo, tá? Que é justamente essa quantidade. Por quê? Porque quantas possibilidades eu tenho aqui para preencher esse primeiro quadrinho? Olha, eu tenho 4, beleza, então são 4. Vou tirar um desses 4, vou para a segunda casinha. Quantas possibilidades eu tenho para essa segunda casinha? 3, né? Porque eu já tirei uma desses números aqui. Por quê? Porque são distintos. Então para a segunda a gente tem 3 possibilidades, para a terceira a gente tem 2 e para a última aqui, que é a quarta, a gente tem apenas uma possibilidade. Por quê? Porque a gente vai selecionando e a cada uma delas a gente vai retirando. E como são distintos, a gente só retira, tá? Então nesse caso nós temos 4 vezes 3, isso daqui tudo dá 24. Se você perceber, aqui são 4 números, aqui são 4, 4, 4. E aqui são 4 casinhas, é a mesma coisa, tá? Então aqui a gente vai ter esse mesmo cálculo igual a 24. Vai ter o mesmo cálculo igual a 24. O mesmo cálculo igual a 24, tá bom? Isso são esses valores aqui. Só que ainda a gente não terminou, tá? A gente ainda permanece fazendo o seguinte.
Porque para mim saber a posição, né, a gente tem que saber todos os números que são menores do que esse daqui e que tem valor e algarismos distintos. Então a gente já fez a primeira etapa, onde a gente fixou o 7 e agora a gente vai fixar mais uma das casas, que no caso aqui é o 4, tá? Deixa eu copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, copiar aqui para baixo e vamos fixar o 4, né? Colocando ele aqui em azul, tá? Então a gente já tem fixo aqui o 7 e o 4. Então a gente coloca aqui o 7 e verifica quais são os valores menores do que o 4. O menor do que o 4 é o 3 e o 1. Então nessa primeira aqui eu vou colocar o 3. Não, nessa daqui eu vou colocar o 1, né? E na outra aqui eu vou colocar o 3, que são os únicos valores que são menores do que 4 desses que a gente tem aqui. Então a gente tem as outras 3 casinhas aqui, ó, que precisam ser preenchidas. Só que você tem que tomar cuidado do seguinte agora, tá? Elas têm que, por exemplo, a gente já usou o 7, então a gente já usou o 1, então a gente só tem disponíveis o 4, o 3, o 4 e o... já tem o 7 e o 1, a gente só tem o 3, o 4 e o 6, tá bom? Por quê? Porque o 7 já foi usado e o 1 também. E aqui a gente tem o que? A gente tem 1, 4 e 6. E é esse mesmo processo aqui, só que nessa primeira aqui, como a gente só tem 3, a gente vai ter só 3. Essa daqui a gente só tem 2 possibilidades, essa daqui só tem uma, tá? Isso daqui dá 6. E aqui é o mesmo cálculo, isso daqui dá igual a 6. Então a gente já fez uma outra etapa. Agora a próxima etapa é fixar mais um desses algarismos aqui no número que a gente tem. Então a gente vai copiar, Ctrl C, Ctrl V. Lembrando que eu estou pegando sempre valores menores, tá? Menores do que o algarismo que eu estou fixando. Então aqui a gente já tem fixo o 7, o 4 e quais são os valores menores do que 6, né? A gente já usou o 7, o 4, só temos o número 1, 7, 4 e temos o valor, o número 3, tá? Que são sempre valores menores do que esse daqui, ó. Então aqui nós temos o 4, pronto. Aí nós temos duas casinhas para serem preenchidas. Então essas duas casinhas que devem ser preenchidas é... Quais são os números que restaram aqui, né? Restou o número 1, o 1 não, o 1 já foi, o 3 e o 6. Aqui sobrou quem? Sobrou o número 1 e o 6. Então aqui nós temos duas possibilidades, depois 1. Duas possibilidades, depois 1. Tá? Isso daqui dá igual a 2, né? Aqui faz 2. Pronto. Então a gente já tem valores menores. Então a gente vai somando. Aí vamos fazer de novo, né? Vamos fixar mais uma das casinhas que é o 3. Quais são os valores ali menores do que 3, né, que a gente tem? A gente já fixou o 7, já fixou o 4, já fixou o 6. Quais são os valores menores do que o 3 e que não foram usados, né? Os valores menores do que 3 que não foram usados, temos apenas o número 1. Então aqui nós só temos uma casinha. Nessa casinha aqui já foi usado o 4, o 6 e o 7. Então só sobrou o 3. Como é só uma casinha, a gente vai ter só uma possibilidade, tá? Preciso fixar mais alguém aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Se eu fixar aqui no caso, eu vou fixar o 1. Se eu fixar o 1, ó, não tenho mais como preencher, né, ó, porque não tem ninguém menor do que o 1 nesse caso aqui, ó. Já fixei esses caras, 3, 6, o 4 e o 7. Tem alguém menor do que 1 aqui, ó, nesse caso? Não, não tem. Então aqui não precisa ser feito. Aí a posição ela vai ser calculada justamente pela soma. Posição ela vai ser igual à soma dos valores menores, soma da a quantidade de números menores eita, que eu estou escrevendo muito mal aqui, deixa eu fazer aqui. Então a posição do meu número é igual 1
mais 1 por quê? Porque é justamente a posição do nosso número, né? A gente tem, por exemplo, posição 10, é justamente o 10º elemento. Então a gente tem que somar a posição dele mais a quantidade de números anteriores a ele, ou a quantidade de números menores do que o nosso número que a gente está verificando a posição. Tá? É sempre essa fórmula aqui. Então é 1 mais a quantidade aqui que a gente calculou, é só somar 24, 48, 48 mais 48, né? Porque aqui é a mesma coisa de eu fazer isso. 4 vezes 24 dá igual a 96. Então é 96 mais 12, né? No caso aqui é 12. 96 mais 12 dá 108. 108 mais 2. 108 mais 2 dá 108 mais 2, 110. 110 mais 2, 108 mais 4, né? Vamos colocar aqui. 96 mais 12, 108. 108 mais 4, 112. 112 mais 1, 113. Então a gente tem que temos 113 números menores do que esse. Mais 1 dá 114. Aí o detalhe que você tem que prestar atenção são números distintos, viu? Por isso que eu utilizei aqui, ó, valores e a questão do arranjo aqui, ó. Então, pequena permutação. Então, a posição é 114. Então, a sua resposta é essa daqui, ó, 114. Eu fiz um programa aqui no Colab que pega justamente a posição. A posição 114 bate exatamente com aquela posição que a gente estava fazendo, 7, 4, 6, 3, 1, tá? É a 114 mesmo. Eu fiz o programa que gerou todas as combinações. Vou colocar esse link aí na descrição do vídeo, tá bom? Aí até a próxima questão.